Vamos lá então, pessoal, dando continuidade à breve trajetória dos séculos 20 e 21 na América Latina, na chamada Nova Ordem Mundial. Esse vídeo para tratarmos sobre a Bolívia. A Bolívia no final do século XIX, passagem para o século XX, sofreu um grande desfalque porque perdeu para o Chile os seus limites para o mar na Guerra do Pacífico. Além disso, outro ponto que desfavoreceu foi a venda do Acre para o Brasil por volta de 1903 devido à pressão dos seringueiros. E também a Guerra do Chaco, que acontece entre 1932 e 1935, que dificulta a situação da Bolívia porque o país perdeu parte do território para o Paraguai e por conta da briga pelo petróleo. Em 52, Víctor Estensoro assume o poder na Bolívia, depois de ter sido impedido durante muito tempo pelos militares. E quando ele assume, ele realiza a reforma agrária, nacionalização das minas, coloca o direito ao sufrágio universal nas eleições e também acaba sofrendo um boicote internacional, porque o fato dele ter criado a nacionalização das minas fez com que a comunidade internacional não gostasse nem um pouco, porque eles queriam ter a possibilidade de explorar as minas na Bolívia também, né? Durante o período de ditaduras na América, a Bolívia também sofreu intensos golpes que vão fazer com que haja uma instabilidade muito grande no país, tanto política quanto economicamente, até que em 85 o Víctor Estensoro assumisse novamente o poder na Bolívia. E naquele momento enfrentando forte recessão econômica, inclusive porque havia também o Sánchez de Lozada, que era a oposição e que fazia parte do movimento nacionalista revolucionário, né? O governo do Lozada foi marcado por vários conflitos com a Liga Camponesa, né? Com o pessoal do meio rural, assim como também os operários, por conta das privatizações e também pela tentativa de erradicação do cultivo da coca na região. Quando foi em 96, a Bolívia negociou com o Brasil a construção de um gasoduto, em parceria com o Brasil. E nessa época, o poder já estava se concentrando nas mãos de um militar, que era o Hugo Banzer, que manteve um regime super fechado, sufocando as liberdades individuais, liberdade de expressão. E praticamente todo o cultivo da coca ilegal foi dissipado. É claro que a questão do narcotráfico, embora seja extremamente nociva, acabou prejudicando também porque o cultivo da coca era uma tradição milenar que os cocaleiros, né, os agricultores queriam manter, não de forma ilegal, mas que fosse legalizado. No início do século XXI, o Sánchez de Lozada, que era daquele movimento nacionalista revolucionário, a gente acompanha que ele retorna ao governo, mas ele estava muito fragilizado já pelos cocaleiros que eram liderados pelo Evo Morales, que era uma liderança indígena, descendente indígena, né? Integrante do movimento do socialismo dentro da Bolívia. Os protestos de sindicalistas, líderes indígenas contra a construção do gasoduto, a gente percebe que geram muitos conflitos com relação ao destino do gás no país. E esses conflitos tornam-se cada vez mais severos, levando a dezenas de mortes, e tenta-se controlar isso, contornar, quando o Lozada sai e entra, naquele momento, o seu vice, que é o Carlos Messa. Em 2005, o governo vai aprovar uma lei, que é a Lei dos Hidrocarbonetos, que vai elevar os impostos e os chamados royalties sobre a exploração do gás e do petróleo para 50%. Mesmo com esse aumento bastante significativo, os opositores do governo insistem na nacionalização total do gás, o que causa a demissão do Carlos Messa e que acaba favorecendo a eleição do Evo Morales, porque o Evo Morales era um representante, né, de origem indígena e que vai causar ali um grande impacto quando é eleito no final de 2005. Um outro ponto, né, que Morales enfrenta foi como defende a nacionalização do gasoduto, das minas. A gente percebe que ele enfrenta grande oposição dos departamentos mais ricos da Bolívia,
que não concordavam, né? Os segmentos elitistas não queriam de jeito nenhum Evo Morales no poder. O governo atravessa então uma forte crise política, e aí vários protestos, né, que teve que tentar contornar naquele momento. E em 2007, o Evo Morales, o governo compra 2 refinarias da Petrobras, né, o governo boliviano, dando continuidade ao processo de estatização, que era o modelo que o Evo Morales vai adotar. Totalmente contra as privatizações, né, mas a favor das estatizações e a nacionalização da economia boliviana. O governo vai ter importantes conquistas sociais relacionadas à reforma agrária, por exemplo, só que isso não vai ser bem recebido por grande parte da elite na Bolívia e também uma comunidade internacional interessada em criar setores econômicos dentro da Bolívia, né? A gente teve uma série de conflitos ali e quando foi em 2019, houve um golpe que tirou o Evo Morales do poder e assumiu como presidente interina a Jeanine Áñez, que está até hoje, 2020, ainda é a presidente interina. A presidente interina significa que ela ocupa o cargo temporariamente. E a partir do golpe contra Evo Morales na Bolívia, a gente vê uma militarização muito grande ali no país, uma militarização do Estado, que leva também a população a ter inúmeras insatisfações, porque tem passado inúmeras dificuldades, né? Principalmente nesse período agora de pandemia que a gente tem vivido, porque parece que tudo acontece de uma vez, né? Bom, esse é um panorama geral aí de como o Evo Morales chegou ao poder na Bolívia, como ele foi tirado através de um golpe em 2019 e o que tem sido feito ali na Bolívia. É interessante que a gente leia atualidades, né, para entender o que de fato significa ter esse governo ali boliviano, né? E o que acontece, essa disputa pelo gás e pelo petróleo boliviano, que fez com que a Bolívia sofresse várias sanções de países interessados no gás e no petróleo do seu território e que não estavam nem um pouco preocupados como o povo boliviano ia viver, em que condições ia trabalhar, se ia ter acesso à saúde e educação. É importante que a gente tenha esses questionamentos aí também, tá? Foi só um panorama geral. E aí eu vou gravar os próximos vídeos para poder postar para vocês.